Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Elaine e você está no ateliê Pano e Linha. Você que está chegando por aqui agora, ainda não conhecia o canal, eu peço para que você já se inscreva aqui no canal. Se você gostar do conteúdo, curta o vídeo e se puder, compartilhe, eu vou ficar bem agradecida. Hoje nós vamos fazer, gente, essa belezura aqui. Gente, olha que chuchu de bolsinha. Tá vendo? Eu fiz ela em jeans, coloquei umas florzinhas de crochê. Você que faz crochê aí, eu não sei fazer crochê. Eu ganho essas florzinhas aqui de duas alunas que fazem e trazem pra mim. E se você faz, deixa aí, eu sei fazer, deixa nos comentários, eu vou ficar bem feliz de saber a quantidade de patchworkeira, né, costureira, também faz crochê, que não é o meu caso, gente, eu não consegui. Já tentei várias vezes, talvez eu precisa insistir mais, mas eu ainda não consegui. Mas olha para vocês verem que linda que ficou. Uma bolsinha, né? Claro que bem elaboradinha aqui, com quadradinho, mas o crochê deu um toque assim maravilhoso na peça. Então, nesse vídeo eu vou passar para vocês as medidas, a forma de acabamento, que é no debrum, né? Então, aqui, e meninas, as medidas certinho para você fazer aí, quadradinhos tá? de 6 Poder por vender, 6, poder tá? presentear. Pra gente começar é uma peça a bem bonita fazer. mesmo, tá bom? Vamos lá para as medidas? Nossa, opa, vamos trocar esse aqui de lado, tá bom? Então, eu vou unir aqui normal, tá, gente? Nada extraordinário, como a gente já tá acostumado a fazer. Cortei 6 quadradinhos de 6 por 6 e vou unir eles pra formar a parte lateral. Tá? E vamos unir um no outro. Olha lá. Agora a gente vai passar, eu vou passar no ferro, porque eu não gosto, que fica meio fofo assim. Agora tem que passar. Nós vamos passar, aí eu já venho trabalhar com vocês, já venho com o jeans, com as medidas certinho, pra gente começar a trabalhar a parte onde vai a florzinha, onde vai o zíper, tá bom? Já venho pra gente continuar. Então, vamos lá, meninas. Olha, já uni, deixa eu só tirar essa linha aqui que tá me incomodando. Já uni os quadradinhos, né? Como vocês estão vendo, vamos falar a medida que ficou. 11 por 16, tá? É por 16 mesmo, é. 15,5, não, 16 mesmo. Aí, o que que eu fiz? Eu fui lá, cortei um pedaço do jeans de 16 por 15, tá? Porque esse vai ser o tamanho da frente da minha necessaire. Cortei a manta grande já. Por que que você cortou a manta grande, Elaine? Porque eu vou fazer uma telacê agora aqui nesse jeans e depois eu vou vir por cima aqui e vou aplicar esse aqui na lateral. Aqui vai ser aonde vai ficar as florzinhas. Então, eu decidi já fazer assim para não precisar emendar a manta depois. Então, eu vou fazer uma telacê aqui. Ó, uma telacê eu vou fazer ele de 3 centímetros, tá? Porque é uma peça pequena, eu não quero nada muito... Mas você pode fazer o tamanho que você quiser. Gente, esse lápis aqui que eu tô usando, eu adoro esse lápis. Gosto muito mesmo, eu tenho pra vender no site. Ele é bem baratinho. Se não me engano, ele é R$6. E ele é legal porque esse daqui especificamente, tá? Ele apaga com o ferro. Tem alguns no mercado aí que não é, que tem uma outra inscrição aqui, eu não sei direito qual o nome, que ele não apaga, eu já tive problemas com ele. Agora, esse daqui que eu vendo lá no site, ele apaga, só tenho branco, não tenho de outra cor. Ele é igual uma cerinha, sabe? Então, você passa o ferro, ele apaga facinho. E o melhor de tudo é que ele é super baratinho. Então, eu gosto bastante, eu sempre falo
para as alunas, que é uma das, assim, das ferramentas preferidas. E o bacana dele para apontar, né, você vai puxar aqui, ó, puxa o fiozinho, porque você não pode ficar cortando o fiozinho muito curto. Aí ele vai soltar essa casquinha, ó, que é um papelzinho, ó, já apontou, tá vendo? Então ele é bem legal. Eu gosto bastante. Vamos fazer uma telacerice. Esse daqui, gente, é a parte de cima do zíper. Eu cortei 5 centímetros, tá? Por 31. Porque pode ser que sobre um pouquinho, tá? Mas faltar não vai. Então, eu quis fazer ele de cima. Os 5 centímetros tem que ser, tá? Não pode ser mais e nem menos, então fica muito estreito. Agora, a largura da necessaire vai depender muito da largura que vai dar os seus quadradinhos. Por isso que eu não gosto de ficar dando as medidas exatas que eu estou fazendo, porque tem muita gente que está costurando na máquina doméstica. Isso, se você estiver costurando na máquina doméstica, isso aqui provavelmente vai ficar menor. Então, o bacana é você ir usando as suas medidas. Agora, os 5 centímetros tem que ser. Agora, a extensão dele aqui pode ser que o seu tenha que ser um pouco menor, tá? Mas então, aqui, ó, terminei de costurar, né? Agora eu vou vir com esse tecidinho pra eu poder unir no meu jeans. Deixa eu tirar umas linhas que estão aqui. Gente, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês, ó. Quando a gente faz uma telacê, geralmente o tecido expande. Isso eu sempre costumo falar pro pessoal na aula, tá? Você tá vendo? Olha o risco que eu fiz aqui, ó, o tanto que tá torto. Por quê? Porque ele expandiu. Como eu fiz uma telacê pra cá, comecei aqui, fui pra cá, essa parte aqui expandiu. Por isso que quando a gente faz quilting, vai fazer uma telacê em alguma peça, a gente sempre tem que cortar maior do que você quer, pra você poder refilar, porque no final ela vai estar torta. Então, o que que você faz? Quando você alfineta muito, essa expansão não é tanto assim. Mas no meu caso aqui eu não alfinetei muito, então foi realmente uma expansão bem grande, ficou bem torto mesmo, porque isso aqui tava certinho. E na hora de unir agora, se a gente não prestar atenção, eu vou unir nessa risca aqui, o quadrado, a minha peça vai ficar torta. Então, olha, eu tô vendo que tá torto, então você vai fazer uma telacê, depois você meça ele, vê se ele não expandiu. Se expandiu, não tem como cortar, porque tá todo costurado aqui, você risca, né, no sentido correto, né, numa linha reta. Deixa eu tirar essa linha aqui. E você vai usar ele como orientação para você aplicar a parte que tá faltando aqui, né, que são os quadradinhos, tá bom? Isso não é erro, isso acontece mesmo com os tecidos. Eu tô acostumada quando a gente vai quiltar, né, faz o quilt aquele que faz na peça inteira, provavelmente o tecido vai expandir. Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção para isso não ocorrer. Quando você for fazer uma telacê para uma peça, o tamanho que tá pedindo lá é 30 por 40. Você corta 43 por 33, corta mais, porque depois que você terminar, você consegue refilar e ter a peça do tamanho que você precisa, tá? Então, aqui agora sim eu vou conseguir fazer retinho, né? Ninguém merece fazer um trabalho tão bonitinho para depois ficar torto, né? Deus que me livre. Então, ó, retinho. Aqui eu refilo. Agora, esse lado aqui não daria pra refilar. Então, agora sim. Agora tá retinho. O que que eu vou fazer? Vou passar, tá? Aí eu vou cortar pra ver o tamanho. Ó, tá vendo? Olha, que o meu com 30, falei pra vocês que ia sobrar um pouquinho. Normal sobrar, porque eu fiz maior. Então, nós vamos passar e ver o tamanho que vai ficar certinho pra gente poder fazer a parte de trás, que já tá meio pré-preparada, mas eu vou passar pra vocês as dicas certinho. Vou passar e já volto. Então, meninas, olha aqui que bonitinho que ficou refilado, tá vendo? Vou falar o tamanho total pra vocês. 24 por 15,5, tá? Então, esse ficou o tamanho da parte da frente da necessaire. Esse daqui eu já tinha passado 5 centímetros, e ele tá um pouquinho só maior aqui, porque eu não refilei ainda ele direito.
mas ele vai ser a mesma largura, por 24. O que que eu faço também? Eu já posso cortar o forro deles, tá? Do mesmo tamanho, eu preciso do forro. Preparei. Aí, eu vou vir pra parte de trás. Aqui, gente, eu já fiz uma telacê, né? Não precisa fazer de novo, né? Vocês já sabem como é que faz, já viu fazendo nas outras partes. Então, risquei também de 3 centímetros, bonitinho. Só que eu fiz uma coisa diferente. Eu fiz com o forro, tá? Porque como esse aqui não precisava ficar solto, esse aqui precisava ser solto porque ele vai o zíper. E esse aqui não, esse aqui no caso ele vai ficar presinho mesmo na parte de trás, eu decidi já fazer uma telacê junto. Usei a manta R2, o forro e risquei. Qual o tamanho, Elaine? A largura é o que eu já falei, 24, tá? A altura, 22,5, tá bom? Então, é manta, jeans e forro. Aí, o que eu gosto sempre de voltar com vocês. Pode ser que as suas medidas, se você usou os tamanhos de corte que eu estou usando, pode ser que as suas medidas tenham dado diferente, porque você está numa máquina diferente. Não é errado, gente, é só uma medida diferente. Mas, se você estiver na máquina industrial, que o pezinho é meio centímetro, vai dar super certo, vai ficar igualzinho o meu. Se você quiser fazer na sua máquina doméstica, com que o pezinho fique com a largura de meio, é só você regular na parte, no botão de ponto flexível, tá? E você mexe a agulha, vai fazendo a agulha se movimentar até você chegar, vai medir, vai costurando e você mede, até você chegar à largura de meio centímetro. Mas eu acho que é desnecessário, eu acho que você pode cortar um pouquinho maior os quadrados, para ficar num tamanho maior e tudo dá certo. Aí, o que que nós vamos fazer aqui? Agora, a gente vai aplicar o zíper, tá? O zíper tá meio amassadinho. Eu vou colocar esse zíper verde aqui. A cor daí do zíper pode ser a cor que você escolher, porque é tudo colorido, não tem necessidade de ser, né, uma cor neutra, pode ser uma cor bonitinha assim. E agora, outro detalhe, eu não uso, nas peças que você vê aqui, que são poucas bolsinhas que eu posto, mas eu não uso calcador de zíper, tá? Nem na doméstica e nem na industrial. Tenho os dois, mas eu não uso. Por quê? Porque meio centímetro eu consigo aplicar o zíper de maneira super fácil. E também as alunas que fazem aula presencial aqui comigo, elas estão acostumadas. Eu nunca aconselhei elas a trocarem o calcador, porque eu acho que é muito trabalhoso. Elas rebatem a agulha toda pro lado esquerdo, tá? Você consegue fazer isso com a sua máquina, se a sua máquina tiver ponto zigue-zague. Se a sua máquina for bem antiga e tiver só ponto reto, não consegue, tá? Só na máquina que tem zigue-zague você consegue mexer o botão aí do ponto flexível e jogar a agulha todo pro lado esquerdo. Se você tem uma máquina industrial, não precisa fazer nada, jogar nada, que é só você usar o pezinho normal que você consegue aplicar o zíper de maneira super tranquila, tá? Então, eu só vou trocar agora aqui a bobina, porque eu vou trabalhar agora com esse tecido cru aqui embaixo. Então, eu preciso colocar uma linha cru, né? Pra poder ficar bem bonitinho. Vou continuar com a linha azul pro lado de cima, porque na hora de rebater aqui vai ser no jeans, né? Então, gente, vamos lá, aplicar o zíper. Você vai colocar a frente de zíper com a frente do trabalho, tá? Pode alfinetar aqui na parte de baixo, porque você vai costurar aqui agora, tá? Nesse momento vai ser aqui na parte de cima. Então, eu vou colocar aqui. Aí, eu venho com o forro, frente do forro com a frente do trabalho e ponho aqui. A sua costura vai ser aonde? Vai ser nessa partezinha aqui de cima, aqui, ó, tá? Então, o que você pode fazer? Eu faço isso para as alunas quando elas estão iniciando a aula, para elas não se perderem. Deixa eu pegar uma caneta aqui para eu mostrar. Você pode fazer assim, ó. Risca aqui, ó, sabe esse trilhozinho aqui, onde corre o cursor? Então, você risca aqui, ó, para você saber que você não pode passar para cá. É até aqui o limite da costura, tá bom? Então, é muito simples. Daí, aqui você coloca um alfinete pro forro ficar
posicionado. E bora costurar. Opa. Bolou tudo aqui. Tira esse, ó, como é que ficou bem pra cá, tá vendo? Aí, eu posso tirar o alfinete. Vou revirar aqui pra trás. Olha. Olha que bonitinho. Ó, a parte da frente, tá vendo? Fica bonitinha. Vou lá no ferro. É bom ir no ferro pra você poder assentar bem o forro e já rebater, tá? Eu gosto de rebater ele logo em seguida. Eu não ponho as duas partes, não. Eu gosto de passar e rebater. Aí, eu vou rebater aqui, a partir daqui, um pé de máquina. E venho a extensão inteirinha, tá? Olha lá. Agora, nós vamos fazer a outra parte aqui do zíper, né? Aqui em cima. O que que você vai fazer? Vai pegar aquele pedacinho, né, que a gente fez o matelaceto jeans, vai colocar, vamos virar aqui para ser mais fácil de entender. Vai colocar a frente do jeans, onde tá matelaçado, de frente para você, e vai colocar o zíper frente com ele, ó. Frente com o jeans aqui. Aí, eu venho aqui, vou alfinetar aqui da mesma maneira, na parte de baixo, para eu não precisar tirar o alfinete quando eu estiver costurando, tá? Se você achar dificuldade em colocar o forro logo agora, já e costurar tudo junto, gente, costura esse primeiro, depois você costura o forro. Não tem problema nenhum. O resultado é o mesmo, só vai ter uma costura a mais, mas isso não vai mudar o visual da sua peça. Então, frente de forro, de novo para baixo e costurar. Olha que bonitinho, o zíper embutido, eu acho muito bonitinho. Olha só que fofurinha. Ai, essas linhas, hein? Aí, ó, vamos passar também, tá bom? Da mesma maneira que eu fiz na parte de baixo, nós vamos passar para poder ficar bem assentado. Agora, eu vou rebater. Olha, gente, que chuchu. Não é bonitinho? Fofinho, né? Então, bem acabadinho. Depois tem que tirar essas linhas que fica aparecendo aqui. Depois a gente só tirar. Agora, nós vamos colocar um cursor. O terror, né, gente? É o terror de muita gente, mas não se abalem. O cursor é aquilo que eu sempre falo para as alunas, falo... Não vou por esse, não. Vou por cursor simples. Você tem que treinar, tá? Treinar, não adianta. Pega um pedacinho de zíper aí, fica treinando. Coloque e tira, tá? Até você aprender. Senão, você nunca vai... Você sempre vai ficar escrava daqueles milhões de truques que o pessoal faz, né? E não é bacana. Legal é você saber fazer. Então, não é difícil. É só uma questão mesmo de jeitinho e paciência. Pronto. Aí, funcionando belezinha. Aí, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou refilar, tá? Porque como eu não tinha acertado a parte de cima aqui, eu vou precisar refilar. Olha. Gente, olha que chuchu. Ó, ficou um pouquinho maior, tá vendo? Nossa, achei que ia dar o tamanho. Mas não faz mal, né? Antes sobrar do que faltar. Agora é só a gente refilar também. Não é? Então, aqui, olha. Vou alfinetar bonitinho. Agora, nós vamos fazer o quê? Agora, a gente vai fechar com um pezinho de máquina a volta inteira, pra gente poder vir com
o debrum, tá bom? Porque ela é muito simples, a gente fecha ela com debrum. É isso que é legalzinha dela, entendeu? Você fecha com debrum. Vamos lá. Se você quiser, você pode fazer também só 2 costurinhas, não precisa fazer nos 4 lados. Deixa eu tirar essa linha. Não precisa fazer dos 4 lados, tá? Só nas laterais eu acho que já dá super certo, tá bom? Agora, o que você vai fazer? Você vai colocar o debrum. Gente, o debrum você pode cortar de 4 ou de 3 centímetros. Eu cortei de 3, mas se você tiver numa máquina doméstica, eu aconselho você cortar com 4, tá? Não corta com 3, que vai ficar muito difícil você rebater esse debrum, tá? Eu não corto no sentido enviesado, tá? Ele é no fio reto, cortei de 3 centímetros e agora eu vou aplicar ele aberto assim mesmo, como vocês já estão acostumadas a ver eu aplicar, né? Se você tiver dúvida, Elaine, eu sou iniciante, eu não sei como é que põe esse negócio aí. Volta em um dos vídeos meu aqui que eu coloco em trilho de mesa, eu tenho um monte de vídeo, jogo de banheiro, volta aí. E você vai achar um vídeo de eu ensinando a aplicar o debrum, viés, do jeito que você quiser chamar, tá bom? Então, é só voltar. Porque não dá pra eu ficar repetindo isso em todos os vídeos, né? Senão fica meio chato. Então, eu não coloco em todos os vídeos. Aí, aqui, eu vou só virar mais uma vez e rebater. Quem gosta de fazer à mão, né, esse rebate, sinta-se à vontade. Eu vou fazer na máquina mesmo e fica uma belezinha, tá? Eu gosto demais. Então, eu vou fazer na máquina mesmo, o rebate. Gente do céu, isso não é uma belezura? Olha que chuchu que ficou. Agora, nós vamos colocar a tirinha que eu falei pra vocês. A tirinha, gente, eu cortei desse tecido aqui mais escuro, olha. Eu vou até trocar a linha da máquina. Aqui, ó, eu cortei ele com 30, tá? 30 por 4. Aí, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui dentro do buraquinho do cursor, por isso que tem que ser o cursor simples, não pode ser cursor trabalhado, porque senão não dá pra passar, né, essa tira. Aí, pelo lado do avesso, eu vou fazer uma costura aqui, vou emendar as 2 pontas. Aqui. Agora, eu abro. Só pra ficar menos volumoso. Aí, aqui, olha, deixa eu vir mais perto aqui. Aqui, ó, você vai fazer a dobrinha assim, ó, como se fosse um viés. E você vai fazer mais uma vez. Olha, até ficar assim, tá vendo? Se você achar dificuldade, pode cortar ele mais estreito. Eu acho que mais estreito, talvez você tenha dificuldade depois para costurar. Mas, se você tiver mais habilidade, pode ser mais estreito. Isso aí não tem padrão, só não pode ser mais largo, né? Porque senão mais largo não passa no cursorzinho. Então, ó, você vai dobrando, ó. Você vai dobrando, ó, e vai alfinetando. Olha lá, ele mesmo já vai fazendo a dobrinha, tá vendo? Então, eu vou começar a fazer aqui, ó, vou costurar. Aí, você vem fechando, né? Aqui, coloquei o alfinete ao contrário, mas não faz mal, vai ficar assim mesmo agora. Só pra costurar. Vamos lá. Aí, você vai ajeitando, tá? Puxa um pouquinho do zíper, ajeita na máquina. Porque tem peça, gente, que é chata, né? Tem peça que é ruim, tem detalhezinho que não entra fácil na máquina, então você tem que ter paciência. Que, aliás, né, é uma das coisas que a gente hoje em dia tem menos, né? Mas tem que praticar. Aí, aqui, eu costumo fazer a última costura assim, ó, deixa eu achar a emenda aqui. Aí, eu viro a emenda aqui pro cursor, ó, pra ela ficar
no cursor, a parte durinha, mais grossinha. Aí eu faço uma costurinha aqui, ó. Só pro fiozinho ficar com cara mesmo de alcinha mesmo. Deixa eu virar aqui que vai ser mais fácil. Eu faço uma costurinha aqui. Olha só que belezinha. Olha só a tirinha. Gente, eu tava esquecendo da cereja do bolo, né? A florzinha de crochê. Eu não faço crochê. Quem faz são as minhas alunas. Eu tenho 2 alunas que fazem florzinha e me dão. A Rita e a Laura. E eu amo as florzinhas de crochê. Eu não sei fazer crochê, gente. Já tentei, mas não fica bonito igual delas. Aí eu tenho um potinho aqui cheio de florzinha. E conforme eu vou usando, vou fazendo as peças, eu vou escolhendo aqui no meu potinho qual eu vou aplicar. Aí, como que eu aplico? Eu aplico com pontinho invisível, dá bem da corzinha da flor do crochê, tá? Eu gosto de colocar bem na corzinha, pra não ficar aparecendo. Olha só quanta riqueza a Laura e a Rita fazem. Tô mostrando pra vocês. Então, quem aí sabe fazer crochê, eu sei que tira de letra, né? Isso aí não é problema nenhum. Assim, ou tudo no meinho, assim, ó, que bonitinho também. Porque elas colocaram aqui, elas fizeram, a Rita fez umas folhinhas, olha. Olha pra você ver, dá pra pôr até umas folhinhas. Ah, gente, olha que chuchu, que riqueza. Dá até pra pôr uma aqui no meio, né, ó. Olha pra você ver. Gente, muda a cara, né? Fala a verdade. Olha como o crochê, né, aliado a outro tipo de, né, ao patchwork, a costura criativa, olha como a gente pode associar, né, olha a branca que linda, unir, não associar, unir uma técnica, né, um artesanato no outro, e você faz coisas lindas, tá? Então, eu vou aplicar e vocês vão ver as fotos depois na rede social da minha necessaire de retalhos com flores de crochê, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários. Gente, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem comentar, ou se você, eu sei fazer crochê, Elaine, pode deixar tudo que vocês quiserem, vocês podem deixar no comentário, que eu vou respondendo assim que eu consigo, tá? Se você sabe fazer crochê, deixa aí, eu sei, tá? Porque eu não sei. E se você sabe, você tá bem à frente, porque eu já tentei e não fica bonito assim, igual das minhas alunas, tá bom? Se você gostou, também compartilhe. Vou ficar muito agradecida se você puder fazer isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!